Caros estudantes, agora vamos falar sobre sistemas de informação e indicadores de sustentabilidade. Ele está presente na unidade 4 do nosso material principal da nossa disciplina. Então, nessa unidade, você compreenderá o significado e importância dos sistemas de informação para auxiliar na gestão e na perspectiva de incorporar as dimensões do desenvolvimento sustentável nas atividades das organizações. O objetivo principal dessa unidade é revelar a você as potencialidades que os indicadores de sustentabilidade possuem para orientar os gestores em uma orientação estratégica voltada à sustentabilidade. Então, nós vamos ver sobre onde nós podemos tirar informações acerca deste tema de sustentabilidade e qual a importância desses indicadores. Sistemas de informação no contexto do desenvolvimento sustentável, os indicadores de sustentabilidade. O termo indicador ele é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar e estimar. Eles podem comunicar ou informar acerca do processo em direção a uma determinada meta, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também pode ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno que não seja detectado automaticamente. Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, o indicador deve ser entendido como um parâmetro ou valor derivado de parâmetros, que apontam e fornecem informações sobre o estado de um fenômeno com uma extensão significativa. Os indicadores no nível mais concreto devem ser entendidos como variáveis. E uma variável é uma representação operacional de um atributo, pode ser uma qualidade, característica ou propriedade de um sistema. A variável é o próprio atributo ou atributo real. Ela não é o próprio atributo ou atributo real, mas uma representação, uma imagem deste atributo. Quanto mais próxima essa variável se coloca ao atributo próprio, reflete a sua realidade e qual o seu significado ou o que ele significa relevância para a tomada de decisões. Então, qualquer indicador pode ser, ele descritivo ou normativo, tem um significado próprio. A mais importante característica do indicador, quando comparado com outros tipos ou formas de informação, é sua relevância para a política e para o processo de tomada de decisões. Porque os indicadores eles oferecem informações e as informações são importantes para a tomada de decisão. Os indicadores mais desejados são aqueles que resumem de outra maneira, simplificam as informações relevantes, façam com que certos fenômenos que ocorram na realidade se tornem mais aparentes. Aspecto esse que é particularmente importante na gestão ambiental. Então, nessa área, é necessário especificamente que se quantifique, se meçam e comuniquem ações relevantes. Os indicadores eles têm umas funções. As principais funções dos indicadores são avaliação de condições e tendências, comparação entre lugares e situações, avaliação de condições e tendências em relação a metas e objetivos, prover informações de advertência, como, por exemplo, o índice de aquecimento global é um indicador que quanto mais alto, mais as pessoas devem se preocupar, e antecipar futuras condições e tendências. O objetivo principal dos indicadores é o de agregar e quantificar informações, de uma maneira que sua significância fique mais aparente. Os indicadores eles podem ser quantitativos ou qualitativos, existindo autores que defendem que os indicadores mais adequados para a avaliação do desenvolvimento sustentável devem ser os qualitativos, em função das limitações que existem em relação aos indicadores simplesmente numéricos. Os indicadores numéricos eles apresentam dados, mas é mais difícil você obter informações deles.
Os indicadores qualitativos são preferíveis aos quantitativos em pelo menos 3 casos: quando não forem disponíveis informações quantitativas, quando o atributo de interesse é inteiramente não quantificável e quando determinações de custo obrigam que eles sejam feitos dessa forma. Os indicadores eles podem ser definidos como variáveis individuais. E a função pode ser simples, como uma relação de variáveis que mede a variação de variável em relação a uma base específica, um índice. Número simples, que é uma função simples de 2 ou mais variáveis, e complexas, como resultado de um grande modelo de simulação. Então, a figura 13, constante na página 108, ela apresenta a relação entre dados primários e indicadores, que é denominada pirâmide de informações. Nós temos na base os dados primários, que analisam-se esses dados, obtemos os dados analisados, desses dados nós obtemos indicadores e desses indicadores índices. Então, os indicadores são importantes elementos na maneira como a sociedade entende seu mundo, toma suas decisões e planeja sua ação. Mas eles também sempre vão fornecendo informações, afetam o comportamento das pessoas e vão alimentando dados novamente, mas essa retroalimentação deve ser cuidada também, porque nem sempre os dados dos indicadores eles devem ser considerados só eles, é necessário buscar outras informações e analisar o ambiente. Os indicadores são de fato um modelo da realidade, mas não podem ser considerados como a própria realidade. Entretanto, devem ser analiticamente legítimos e construídos dentro de uma metodologia coerente de mensuração. Os indicadores são utilizados para simplificar informações sobre fenômenos complexos e para tornar a comunicação acerca desses fenômenos mais compreensível e quantificável. Então, nessa unidade, nós aprendemos o significado dos sistemas de informação, mais especificamente dos indicadores, voltados para a dimensão do desenvolvimento sustentável. Então, foram apresentados conceitos relativos a indicadores, índices e dados, constituindo o que pode ser denominado pirâmide de informações, e destacou-se também as tendências, os potenciais relativos à utilização de diferentes sistemas de indicadores, particularmente os relacionados com o processo de gestão, cujo papel do indicador é de auxiliar sempre na tomada de decisões. Desejo que os alunos tenham um ótimo estudo referente a essa disciplina e, caso tenham dúvidas, procurem os professores através do espaço de interação, que estamos prontos para atendê-los. Até mais!